Eu até quero começar o programa hoje fazendo um breve balanço sobre as principais manchetes dos grandes jornais, dos grandes blogs, enfim, dos jornais online, sobre o dia de ontem, o dia do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 35 pessoas, no total 36 pessoas, entre eles generais, pessoas do alto escalão das Forças Armadas. E claro que agora vai tudo para o Gonê, que é o Procurador-Geral da República, e o Gonê vai dizer se vai pedir mais informações, vai aceitar o indiciamento ou vai anular o indiciamento. Então tem 3 situações que podem acontecer em 15 dias, tá bom? O Alexandre de Moraes está analisando todo o envio do material da Polícia Federal para o Supremo, e o Supremo vai analisar se vai mesmo encaminhar exatamente para o Procurador-Geral da República. Bom dia, Fernando Ferreira. Me diga uma coisa, Fernando, o que os jornais estão comentando hoje diante desse quadro que ontem, logicamente, ganhou aí todos os destaques do dia? Vamos lá, Fernando, bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia a você, bom dia aos colegas, bom dia também à nossa audiência. Não só os jornais nacionais, como também os internacionais repercutem hoje a situação que o Brasil viveu ontem com o indiciamento de tantas pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. A Folha de São Paulo, na sua matéria principal hoje, diz: Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto e 35 em inquérito de trama golpista. No Estadão, Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e mais 34 por tramar golpe. No Globo, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 por tentar dar golpe de Estado. Estado de Minas, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 por tentativa de golpe. No Correio Brasiliense, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 por tentativa de golpe. E no Zero Hora, para não mudar o assunto, Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 em inquérito sobre tentativa de golpe. É isso aí, né? Esses são os jornais, os principais jornais brasileiros que circulam aí nos principais estados do país. Os demais jornais também, do Belém do Pará, jornais de Salvador, todos eles também estão comentando esta decisão ontem do indiciamento do ex-presidente da República e de toda essa cúpula que compunha exatamente o seu governo. Agora, nas manchetes internacionais, Fernando, qual que é o comentário, hein? Madalena, os principais jornais, eles não têm a primeira página, claro, esse não, destaque. Né? Não está na primeira página, mas nas páginas internas e também nos sites oficiais desses órgãos de comunicação. Todos eles acabaram repercutindo o que aconteceu ontem aqui no Brasil. E a gente percebe que os jornais preferem colocar todos os detalhes de todo o trabalho de investigação que a gente acompanhou aqui pela Polícia Federal e também dando aí as perspectivas do que pode acontecer a partir desse momento. É isso aí, né? Agora, a realidade é uma só, porque até recentemente, viu, Luiz Antônio, Ernesto, Zé Roberto, até recentemente nós estávamos dizendo aqui que eram peixes pequenos, aqueles que foram a Brasília, arrebentaram a sede dos 3 poderes e pessoas sendo condenadas a 17 anos de prisão e muita gente ainda dizendo, não, tem que ter anistia porque aqueles lá são os peixes pequenos, tal, e a gente falava, e os peixes grandes, onde é que estão? Claro que o pessoal estava fazendo todo um relatório, fazendo todas as apurações, fazendo o diagnóstico de tudo aquilo que foi recolhido para não ter nenhuma dúvida. A Polícia Federal tomou todo o cuidado para não ocorrer nenhum tipo de falha, porque se houver uma falha você joga tudo exatamente no lixo. Então o pessoal tomou cuidado de pegar caso por caso, tanto é que a própria extrema-direita, os defensores do ex-presidente, não estão encontrando muito argumento. Então os argumentos são sempre os mesmos. Não, porque estão nos perseguindo, mas a verdade é que não tem perseguição nenhuma porque os fatos, eles são documentais, estão nos vídeos, então não tem o que realmente contestar. Inclusive o Cid ontem, o coronel Cid, ele foi ouvido pelo Alexandre de Moraes e o Alexandre continuou, quer dizer, aceitou que ele continuasse com a sua delação premiada. Ele abriu o jogo contra aquele que eu disse ontem a vocês que era o grande articulador de tudo isso, que era o coronel Braga, general Braga, né?
Então, a realidade é exatamente essa. Esse era o grande articulador de tudo, que era o candidato a vice-presidente da República na chapa do Bolsonaro. Então, portanto, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, Zé Roberto, parece que agora vem aí a próxima etapa, que é o envio de toda essa documentação à PGR, que já com certeza está analisando, acompanhou inclusive o depoimento do Cid ontem e com certeza deverá se manifestar nesses 15 dias, né? É isso, Madalena. É importante não perder de vista o que se tem neste momento, indiciamento pela Polícia Federal. O que significa isso para a nossa audiência entender? Isso, ou seja, a polícia observa graves indícios a partir das provas colhidas, apresenta essa documentação e esses indícios para que essas pessoas possam, de fato, ser investigadas, denunciadas oficialmente. Então, a partir do momento que o Supremo recebe essa papelada da Polícia Federal, me parece que o prazo é de 15 dias para devolver isso à PGR, apresentar essa denúncia à PGR. A PGR analisa e faz aí o balanço final dessa denúncia para que o Supremo julgue, enfim, cada um dos 37, se é que alguém não vai ser excluído no meio do caminho, Então, qual que é o prazo disso tudo? Não tem uma data específica, mas não é 2024, acredita-se que seja uma tramitação para 2025, com o julgamento já de todo esse processo, porque também é uma celeuma que não pode se arrastar por muitos anos, depois que a PGR já fez a denúncia. O que se observa, Madalena, é que as denúncias são gravíssimas e, ao que tudo indica, as substâncias são muitas. É difícil você conseguir escapar tamanhos os elementos que foram considerados pela Polícia Federal. Troca de mensagens, rastreamentos, documentação, minuta de golpe, plano de atentado de morte contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então está tudo ali documentado e é muito grave. Então, se você pensar na trajetória política do Bolsonaro, desde os anos 90, quando ele passou a ser essa figura exótica, grotesca do Congresso Nacional, você percebe que ele era um homem afeito a golpe, afeito à ditadura. Por inúmeras vezes ele se pronunciou. Então, isso está na essência. Essa denúncia volta à essência do que Bolsonaro sempre foi. Um homem pouco ligado à democracia. Não é dita pelo Alexandre de Moraes, nem por mim. Isso é dito por ele inúmeras vezes. Se cercou de militares, saudosistas de 64, e o resultado é esse aí. O Brasil passou a viver ameaças de golpe, agora precisa punir, porque se a gente não pune severamente esses 37 ou quem mais estiver ligado a isso, nós vamos eternamente viver sob ameaças autoritárias. Você vai ter passe livre para qualquer um que quiser Exatamente. vir a tentar. Madalena, eu quero fazer um comentário sobre a delação premiada do Mauro Cid, porque a gente que se informa sabia que estava cheio de buracos a história dele, inclusive havia muita pressão dentro da própria Polícia Federal para que se cancelasse a delação premiada dele, porque ele deixou uma série de buracos e as coisas que se descobriu mais recentes não foram através de delação dele, e sim vasculhando o telefone dele, encontrando arquivos que tinham sido apagados. E ontem ele teve a famosa reunião com o Alexandre de Moraes. Essa reunião durou aproximadamente 3 horas e a delação foi mantida. A leitura que a gente faz, e a gente até conversou aqui entre nós antes de começar o programa, é de que ele tem que ter deixado muita coisa com o Alexandre de Moraes para que essa delação tenha parado em pé. No mínimo ele entregou todo o ouro para o bandido, porque senão ele teria saído de lá preso. O que você pensa disso, Madalena? Olha, exatamente, ontem eu estava dizendo a vocês que essa reunião do Cid com o Alexandre de Moraes poderia ter aquilo que seria o recado no bolso do colete. Então eu acredito que realmente tenha acontecido isso, porque depois dessa, o Cid sabe perfeitamente que a polícia chegou, quer dizer, a Polícia Federal chegou a todos os documentos que ele apagou. Ele achava que iria ficar apenas naquelas delaçõezinhas simples, mas a verdade é que a coisa se aprofundou muito mais. Pois não, Zé? Eu gostaria de falar 3 temas em relação a isso. Primeiro, ainda bem que esse pessoal é incompetente pra caramba, porque senão a gente tinha passado por um golpe militar aqui no Brasil e hoje a nossa situação seria bem diferente. Porque eles tinham tudo na mão ali, planejaram, fizeram de tudo, mas eles são tão incompetentes que não conseguiram concluir. Outra coisa, muita gente está falando que a questão
tentar planejar não é crime, né? O artigo 14 do Código Penal define quais são os tipos de crime e as respectivas penas. O mais grave, claro, é o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos e de sua definição legal. Já a tentativa do crime se configura quando iniciada a execução, coisa que aconteceu, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eles tinham vontade de Teve uma planejar. campana contra o Alexandre de Moraes, né? Nesse caso, segue o Código Penal. Pune-se com pena correspondente ao crime consumado, mas reduzida de 1 a 2/3. Então, como não foi consumado, quando sair a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. E outra coisa que me chama atenção também, pode até parecer oportunista, mas eu ficava lembrando do Bolsonaro quando ele fez o discurso lá no impeachment da Dilma, exaltando o Ustra, né, que era um torturador. Você imagina agora se toda essa gente, para confessar tudo que eles fizeram, fosse torturados. O que eles iam pensar sobre isso? E outra coisa importante, o senhor Sérgio Moro, que sempre que foi muito forte contra a corrupção, contra o crime, eu olhei as redes sociais dele, não tem uma publicação sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Um ex-juiz que tinha vontade de ir para o STF, que hoje é senador, ainda não se manifestou em nenhum caso, em nenhuma publicação sobre tudo que está acontecendo nesses fatos gravíssimos no Brasil. Nem ele, nem o governador do estado de São Paulo. É um silêncio total a respeito do assunto. O Tarcísio até se manifestou ontem, Madalena, mas ele disse que vai esperar todo o trabalho de investigação, ou seja, ele não foi incisivo, ele foi muito pelo contrário, ele disse que vai aguardar toda essa questão de investigação. Agora, uma coisa me chama muito a atenção e eu não sei se causa a mesma estranheza em vocês, como causa a mim. O fato de você ter sido acusado e ter sido indiciado ontem numa situação onde você envolve a morte de pessoas ligadas à República. Estamos falando de um presidente eleito, de um vice-presidente eleito, estamos falando de alguém que estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo. Você planejar a morte dessas pessoas, como diz todo o trabalho de investigação, não deveria causar na pessoa que está sendo acusada naquele momento uma indignação. Você vir a público, gravar um vídeo, já que se tem tanto costume de gravar e utilizar as redes sociais para expressar a sua indignação diante de uma injusta acusação, eu não vi isso acontecer por parte do ex-presidente. Eu não vejo, se eu fosse acusado de alguma coisa que eu sei que eu não cometi, eu estaria, aos berros, proclamando que eu não tenho nada a ver com isso e queria ver uma prova que me incriminasse, mas eu não vi esse tipo de reação. Ou seja, são muitas vezes pessoas verborrágicas em determinados momentos, quando não há necessidade de ser, mas no momento onde existe uma acusação extremamente grave como essa, eu não vejo a indignação. Agora, o que me chama muita atenção é que quando eu assisti aquele vídeo, tão lembrado, aquele vazamento que aconteceu através do smartphone do Cid. Da reunião? Da reunião. Então, ali o Bolsonaro fala exatamente isso, porque eu não havia entendido isso, mas o que eles querem com isso? Olha, temos que agir antes da eleição. Agir como? Agir de que forma? Então agora fecha-se todo o quadro. Por favor, coloca no ar aí, para a gente observar, porque eu não entendi qual que seria essa manifestação. Porque a gente, quando viu, fala, mas o que ele quis? Qual que era o objetivo? Então agora, com toda essa recuperação, então você entende perfeitamente o que estava acontecendo. Então não tem como ele dizer, não, eu não sabia, estava tudo tramado. Veja bem, então você que é uma pessoa inteligente, você que raciocina, então preste bem atenção nessa fala do Bolsonaro. Vai lá. Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições já 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Vai ter que fazer alguma coisa antes. Vão ter que fazer alguma coisa antes. Então quer dizer que coisa antes? Era exatamente isso que está aí agora. Ele queria antecipação do que se tentou depois? Depois. Talvez né? tenha Não, ele queria isso. Ele queria era a morte de todo mundo e depois então ia montar o gabinete
de crise e pronto, aí estaria tudo muito legal. Ele continuaria no governo. Nesse caso aí, você está fazendo uma leitura que ele já estava com pesquisas internas, vendo que ele ia perder a eleição e estava querendo antecipar, é isso? Não há dúvida nenhuma. Então, quer dizer, ele falou, olha, nós temos dúvida se vamos ganhar a eleição. Agora, vamos dar o golpe já, porque assim não podemos deixar acontecer a eleição. Então, vamos dar o golpe já. Então, era isso aí que estava delineado. Então, a gente não entendia muito o que vai acontecer, o que é isso que ele queria. Eles passavam à sociedade mensagens cifradas, Madalena. Tem também aquele outro vídeo que, visto à luz dos fatos atuais, ganha muito mais sentido, que é o Braga Neto também na porta do Palácio, acho que da Alvorada, inclusive, dia 12 de dezembro, 3 dias antes da diplomação do Lula, 3 dias antes da consumação do que se organizava, que era o atentado contra o Alexandre de Moraes. Braga Neto sai, é cobrado por apoiadores, mas estamos aqui sob sol, sob chuva, lá no general. Cercadinho, né? No cercadinho, falei, eu sei, fiquem calmos, né? Na hora certa vocês vão acompanhar os desdobramentos, fiquem tranquilos que nós não estamos parados não, mas precisa de um tempo, a coisa vai acontecer. Quer dizer, uma linguagem muito enigmática e cifrada para uma figura pública se comunicar com seus apoiadores depois de uma derrota eleitoral. Ele tinha que sair ali e dizer, não há o que fazer, perdemos uma eleição, cabeça erguida, vamos para a disputa, vamos para a oposição, como qualquer outra pessoa faria, Madalena. Agora, imagine você que é empresário, comercial, industrial, você que é médico, você que sustenta sua família com o seu trabalho, imagine se isso acontece, se esse golpe acontece. Como é que seria a visão do Brasil ao mundo? Você acha que nós estaríamos tranquilos? Você acha que a comunidade internacional ia continuar nos respeitando? Nós teríamos embargos de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é natureza. Nós viveríamos como uma Venezuela, viveríamos como uma Cuba, viveríamos completamente isolados do mundo, estaríamos hoje morrendo de fome, tá certo? Então é exatamente isso que nós temos que combater, porque esse pessoal é totalmente destrambelhado e eles têm que pagar pela sua irresponsabilidade, achando que o povo brasileiro é um verdadeiro pinico, onde eles jogam tudo de absurdo, tudo de besteira e nós temos que engolir. Então está aí. Portanto, vamos esperar agora os desdobramentos, porque por tudo que se anuncia, por tudo que vislumbra-se, sabe o que acontece ou não? É muita cadeia que vem aí pela frente. Está no ar o Jornal da IP.